Sejam bem-vindos a mais um podcast The Good Connections com Leslie e Vivi. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui com vocês diretamente do Tennessee, abrindo o nosso coração, né? Compartilhando mais algo, uma palavra da parte do Senhor para a sua vida. E já de início eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando que dê o seu like, já vai lá, para você não esquecer. Curte o nosso podcast, Sim. Compartilha, né, com seus amigos, com seus irmãos, com a família. Eu tenho certeza que essa palavra vai impactar muitas pessoas. E a gente precisa ser o quê? Agente, né, transformador de vidas, né? Amém. Compartilhando a palavra. É o nosso trabalho aqui, é compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração, né, Leslie? E vamos compartilhar as bênçãos. As bênçãos. E aquilo que tem mudado, né, a nossa vida. Desculpa, sem dúvida, Vivi, mudado a nossa vida. Aquilo que tem sido presente de Deus para nós, a gente quer dar para vocês. Exatamente. E que isso possa transformar e ajudar alguma pessoa aí que está do seu lado. Tá ok? Verdade. Então não deixa essa palavra só com você. Compartilha. Amém. E hoje... Leslie, hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito. Muito bom. Gratidão. E agora? Vamos falar, Conte-me. Vamos falar sobre gratidão, né? Quando nós recebemos o Senhor Jesus, entendemos quem somos, a gente já começa assim, aquele coração grato por tudo que Ele fez, por transformar as nossas vidas, por nos resgatar, né? Então, gratidão é algo muito profundo. E antes da gente, né, começar a desenvolver, eu quero ler para vocês, ali em Lamentações, capítulo 3, verso 22, vamos ali. Amém. Tá aqui. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos... peraí, não vou ler esse primeiro não, vou ler Isaías primeiro. Isaías 55, verso 8, que diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e nem os seus caminhos são os meus caminhos. Então, agradecer. Então, vamos falar sobre agradecimento quando a gente não entende o que está acontecendo, mas a gente está grato por aquilo que vai acontecer. E também agradecer ao Senhor, ali no verso Lamentações 3, verso 22 diz: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Olha só, é graças a Deus. Então a nossa existência, aquilo que somos, você amanheceu hoje, abriu seus olhos, agradeça. Porque nós não somos consumidos, pois a misericórdia do Senhor, as misericórdias são inesgotáveis. Então todos os dias você está vivo, respirou, é porque a misericórdia de Deus é inesgotável. E falando ali, né, de Isaías 55, no verso 8, agradecer também, né? Vamos falar hoje sobre agradecer também quando as coisas não saem bem. Não é verdade? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu me lembro que eu passei rapidinho, você continua aí com o assunto, pode falar. Né? Eu me lembrei de uma situação... tão impressionante, porque eu nunca tinha tido, quem já teve sabe, quem não teve ainda, em nome de Jesus que não tenha, mas eu tive uma infecção urinária. Então, assim, mais severa. Gente do céu, para você ir ao banheiro, é você ir pro céu e voltar, não sei quantas vezes, de tanta dor que você tem, né, pra... o quê? Urinar. Para fazer algo que é normal, né? Que a gente tem que fazer. Então, assim, uma coisa que é uma coisa tão corriqueira que a gente faz todos os dias. E eu me lembro naquele banheiro, chorando e dizendo: Jesus, me ajuda a fazer. E eu não conseguia urinar, gente. É uma coisa assim, tão simples, né? E eu dizia: Jesus, e na primeira vez... era uma pedra? Não, era só uma infecção. Era só uma infecção, mas era tão severa que para cair uma gotinha era uma dor de parto. E eu me lembro quando eu comecei a tomar antibiótico, eu fiquei boa. Eu disse: gente, depois desse dia, todos os dias, quando eu me sento para fazer a minha necessidade, eu digo: glórias! Gente, e ontem eu estava assim, tomando banho.
E eu dizendo, Jesus, eu fui passar uma semana no Haiti, eu fui com um grupo de missionários para o Haiti. E eu me lembro que a gente tinha que dividir um balde de água para 2 pessoas. Era para tomar banho, lavar o cabelo com meio balde de água. Um baldinho assim, ó. E aí a gente ia economizando, né? Molhava um pouquinho aí, mas era uma coisa assim, que eu nunca experimentei na minha vida, né? E eu me lembro depois dessa viagem, quando eu cheguei em casa, que aquele chuveiro começou a cair com a água, eu disse, Jesus amado, como eu sou agraciada, como eu sou abençoada, Jesus, quantas bênçãos. Sim. Então, assim, eu tô às vezes sentada no banheiro fazendo minhas necessidades, eu digo, Jesus, eu me lembro, muito obrigada, porque isso é um milagre, tem gente que tem que fazer... Usa uma sonda. Usa uma sonda, tem que fazer hemodiálise. São tantos milagres pequenininhos, grandes, médios, durante o dia, que às vezes passa despercebido, Vivi. E a gente tem que ter esse coração grato. Sim. Eu não consegui aquilo que eu tanto esperava, mas deixa eu lembrar a mim mesma, lembrar o mundo espiritual e ao Senhor a quantidade de bênçãos diárias que nós temos, né? E como tá aqui, olha, o que você está falando né, encaixa bem em 2 Tessalonicenses 5, verso 18, diz assim, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Agradecer por tudo, né? E esse coração de gratidão, né? Você falou, poxa, toda vez agora que eu vou lá no banheiro, né? Vou fazer o ato simples de fazer um xixi. Ai, que bom. Por quê? Tem gente num hospital sofrendo que não pode, né? Então eu acho que isso é agradecer pelo ar que você respira, pela água limpa que você tem, pela água quente que sai do seu chuveiro, né? Pelo carro que você tem. Ah, meu carrinho tá velho, tá andando, tá te levando, tá te trazendo. Agradece, né? Agradece. Até pelo transporte, né? Porque tem gente que não tem carro. Tem que pegar o busão. Quantas vezes na minha adolescência eu pegava 2, 3 ônibus lotados, aquela muvuca, né? Difícil, mas eu posso caminhar e eu posso ir até o ponto de ônibus e eu posso ir para a escola. Eu tenho uma bicicleta. Eu tô viva. Gente, tá vivo é uma dádiva de Deus. É por causa da graça, aquele versículo que você leu, é por causa da graça que nós não fomos consumidos, não somos consumidos, né? Então, presente de Deus é estar vivos, né? Exatamente. Eu me lembrei de uma situação que foi trabalhar de Deus na minha vida sobre gratidão, né? Eu cresci longe do meu pai. Os poucos anos, eu acho que eu convivi com meu pai até os 3 anos no Rio de Janeiro. Depois minha mãe se mudou para o Nordeste e eu fui embora com ela. E eu meio que perdi o contato com meu pai. Eu via meu pai muito raramente. E eu fiquei muito magoada com meu pai. Ele, né, foi viver com outra mulher, teve outros filhos, inclusive eu amo demais, né, a minha stepmom. Amo ela demais, amo os meus irmãos. A stepmom é a madrasta, pra quem não sabe. Exato, e aí ela é boadrasta. Mas eu fiquei muito magoada com meu pai, muito sentida, porque eu entendo, ele acabou se desconectando e se envolvendo na nova vida com a nova família e a gente meio que esfriou o nosso relacionamento. E por muitos anos eu tinha um rancor no meu coração, eu tinha mágoa com ele, né? E aí um dia Jesus falou, Leslie, você sabia que é o homem que traz a vida, né? A mulher receptora, né? E ele disse, foi seu pai que lhe deu a vida. E aí eu me lembro que eu falei, uau, só o fato dele ter me dado a vida, eu devo ter gratidão pelo resto da minha vida, pela vida dele. Por mais que ele não tenha feito mais nada. E ele me amava, eu não tenho dúvida que meu pai me amava muito. E a partir desse momento eu orei mais pelo meu pai, eu comecei a me dedicar mais e graças a Deus nos últimos anos de vida, apesar de eu estar em outro país, eu tive a oportunidade de ajudá-lo, né, com os meus irmãos até o último dia de sua vida. E aí, às vezes, a gente meio que fica assim com Deus porque papai não tem me dado aquilo que eu espero, aquela atenção, aquilo que eu gostaria de receber. Não atenção, porque Deus está sempre de braços abertos para nos dar atenção. Mas, às vezes, a gente se sente assim, né? Eu não tenho aquilo, então, assim, acha que Deus nos ama. Deus nos ama.
E o fato dele ter nos dado a vida, né? Ele deu o tudo dele por mim e por você. A gente tem que ter uma vida grata. Sim. Né? Ele entregou tudo dele, ele entregou o filho, o bem mais precioso. Ele nos deu a terra, ele criou a terra, ele disse, vai Adão e Eva, tome conta de tudo isso. Olha só, Deus nos deu tudo dele. E muitas vezes a gente fica assim, por causa de uma coisinha aqui, outra acolá, a gente não agradece, só reclama, murmura, Exato. fica indignado, porque filho tal tem isso e eu não tenho. Exato, é por isso que é a importância da gente fazer essa análise todos os dias, né? Abre seu olho e olha, ok, você tem os seus desafios, o outro tá numa posição melhor, aquele lá teve mais oportunidade, mas olha para você com aquilo que Deus te deu. Começa a agradecer, um coração grato. Move o coração de Deus, aquela pessoa que é grata por tudo, coisas ao redor dela acontecem, é contagiante. Você já ficou do lado de uma pessoa que ela é tão agradecida, que ela não vê tempo feio em nada. Você fala, meu Deus. É um agente de luz, né? Exato. Nossa, aquela pessoa é uma batalhadora, ela trabalha, ela vai de ônibus, ela volta, ela tem os filhos, um monte de filho para cuidar. E aquela pessoa que está sempre firme. E agradecida. Agradecida, obrigada. Isso me lembra minha avó. Todo o tempo agradecendo, graças a Deus, graças a Deus. Filhos, viúva, lindo, né? Ficou viúva muito cedo, tinha tudo para ser uma pessoa murmuradora, mas ela preferiu, ela escolheu agradecer. E é essa alegria, à medida que você agradece a tudo que Deus fez por você o tempo todo, as coisas ao seu redor acontecem. É verdade. Leslie, e muda, né? Traz... Quando a gente começa a agradecer, muda, ativa algo inexplicável dentro da gente, né? A própria palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Uma vez Deus falou comigo que louvores não é só ficar cantando a Deus, não. Louvar a Deus, agradecer a Deus, ele se agrada e a presença dele desce sobre nós. Quando a gente tem um coração grato. Então, assim, quando a gente começa a olhar a vida com os outros olhos e dizer, Jesus, é tudo graça. Eu estava aqui, a gente estava orando antes da gente gravar, e eu estava agradecendo a Deus pela linda oportunidade que Ele nos dá de falar do amor dele. Eu me lembro que uma vez eu passei uma situação, eu não sei se eu já falei aqui, que uma pessoa estava doente, e a esposa me mandou uma mensagem e disse, Leslie, ele está doente. E eu escutei a voz de Deus assim na minha mente, dizendo, liga para ele, e liga em vídeo. Porque eu tenho certeza que hoje ele vai entregar a vida dele para mim. Eu senti eu digo, uau, eu vou. Mas aí eu acabei me enredando com as coisas da vida, me ocupando e esqueci. Uma semana depois, o que aconteceu? Aquela pessoa morreu. Uau. Gente, quando eu recebi aquela mensagem, eu fui correndo pro meu quarto. E eu chorei muito. Eu chorei amargamente. E eu disse, Jesus, me perdoe porque eu perdi essa oportunidade. E aí eu me lembro que naquele dia eu falei para o Senhor, Senhor, por favor, me dá mais oportunidades de falar do teu amor. Eu prometo que eu vou me esforçar e vou dar o máximo para continuar falando do teu amor por onde eu passar. E aí Deus é tão lindo, tão cheio de amor e misericórdia que Ele me deu novas oportunidades e tem me dado. Isso aqui é uma oportunidade. Né? Às vezes eu tô assim, atribulada, com muita coisa, eu digo, não, mas o que importa é o reino, o que importa é o meu Senhor. Então, assim, a gente tem que ter gratidão por tudo que Deus tem nos dado, as oportunidades, até os momentos de dor, Ele está trabalhando algo em nós, e algo bom. Os planos que Ele tem ao meu, ao seu respeito, são planos de paz, para dar o fim que a gente deseja. A gente não está entendendo nada agora, mas papai sabe o que está fazendo. Exato. Então vamos agradecer. Tem até um versículo, Vivi, que eu queria compartilhar com você, que está em João 6,11. Diz assim, deixa eu botar meus olhos. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, agradeceu, ele distribuiu para os discípulos e os discípulos para os que estavam assentados. E do mesmo modo os peixes quanto eles queriam. O que está dizendo aqui essa passagem, gente?
Mateus 6, depois tire um tempo para ler, né? Jesus estava no monte pregando para uma multidão e ele se compadeceu, ele disse, vamos alimentar essa multidão. E aí um dos discípulos falou, mas como assim? A gente não tem dinheiro suficiente para essa quantidade de gente. Aí chegou uma outra pessoa e disse, ó, esse rapaz aqui tá com 5 pães e 2 peixinhos. Tipo assim, nada. Para uma multidão. Aí Jesus, então vamos fazer o seguinte, traz para cá esses 2 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus fez uma oração. Ele agradeceu. Ele começou dando graças por aqueles 5 pães e 2 peixinhos. O que Deus ministrou ao meu coração, Vivi, com essa passagem, é que ele agradeceu tendo um insuficiente. Né? Porque geralmente a nossa tendência humana é agradecer quando tá tudo ok, quando é suficiente. Tá sobejando. Ai, nossa, tá obrigada. sobrando. Tá Ai, tudo uau, aqui. vamos agradecer, glórias. Mas Jesus deixou um modelo pra gente agradecer quando parece que não vai dar certo. Porque era uma multidão para ser alimentada e só tinha 5 pãezinhos e 2 peixes. Ele falou, muito obrigada, Senhor. Na linguagem de hoje, papai, obrigada. Eu não estou vendo não, mas obrigada, vai dar certo. Aí eu me lembrei de uma palavra que eu escutei há uns anos atrás, dizendo assim, agradece que cresce. Agradece que cresce. Estava grande, tinha muito pão e muito peixe? Não, mas Jesus agradeceu e o milagre aconteceu. Aleluia, glória a Deus. Né? Então, assim, é muitas bênçãos que a gente tem todos os dias. Parece que não vai dar, parece que está faltando, agradece e o milagre vai acontecer, principalmente dentro de você. E eu creio também que a sua volta. Exato. Uhum. Você tocou num ponto agora. Estar grato não só para as coisas matéria, né? Que vem matéria, Uhum. mas vamos falar sobre agradecer as pessoas ao nosso redor, né? Ser uma pessoa agradecida, Uhum. né? Por aquele que te serve, por aquele que às vezes abre uma porta para você, Uhum. ou aquele que trabalha do seu lado, aquele colega de trabalho que está ali, que faz uma parte do trabalho ali da equipe. Uhum. Eu acho que às vezes, na nossa rotina, a gente começa a achar que o outro está fazendo obrigação. Né? Uhum. E quando a gente fala de um coração grato, isso tem que ser contagiante ao redor, onde você está. Ser agradecido é uma coisa que, principalmente, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, foi algo que me impressionou. Uhum. Que era qualquer coisa que a gente fizesse, às vezes a pessoa olhava para mim e falava assim, muito obrigada, né? Uhum. Eu ia lá, né, fazer um trabalho, limpar a casa de alguém, e a pessoa, muito obrigada, nossa, muito obrigada por fazer isso. Você abriu uma porta, a pessoa, muito obrigada. Né? Você entra num comércio, você abre a porta, você segura a porta para o próximo entrar, a pessoa fala, nossa, muito obrigada. Então, ter esse coração grato para contagiar a sociedade, as pessoas, o ambiente, no seu ambiente de trabalho, na sua família, né? Em casa a gente tem essa prática. Eu faço o jantar, todo mundo senta à mesa, vai comer. Sabe o que acontece? Depois que eles se deliciaram, eles olham para mim e falam assim, mãe, muito obrigada. Amém. Nossa, estava muito gostoso, muito obrigada. E é alguma coisa, é algo que eu ensinei. Eu falava assim, às vezes os meninos falavam assim, os meninos falavam alguma coisa assim, ai, estava gostoso. Eu falei, o que vocês acharam da comida hoje? Ah, tá gostoso. Eu falei, e vocês têm que dizer o que para mim? Exato. Muito, muito obrigada, mãe. Ei, mas deixa eu te contar, as minhas meninas, graças a Deus, elas já estão maduras e elas vêm dessa forma e elas agradecem, né, quando eu faço. Mas o Samuelzinho, o meu pequeno, que tem 8 anos, gente, eu tenho que estar lembrando ele o tempo inteiro. Porque ele me trata, às vezes, como se eu tivesse obrigação de satisfazer todos os desejos dele. Então, por exemplo, ele fala, mamãe, eu queria um donuts, tanto queria, aí eu vou lá e compro o donuts. Aí ele fala, ele come com aquele prazer e não fala nada. Aí eu volto para ele e digo, Samuelzinho, tá desfrutando, meu amado? Como é que a gente fala quando a gente ganha uma bênção? Obrigada, mamãe. Aí algumas vezes a gente, como adulto, a gente se porta como Samuelzinho. Exatamente. As bênçãos que a gente recebe corriqueira, ou no dia a dia, a gente acha que é corriqueiro, né?
a gente fala, tipo, se acostuma. Nem para agradecer o despertar, o caminhar, o respirar sem máquina, o tomar banho, o poder trabalhar e trazer uma provisão, a pia de louça cheia para lavar, para você sozinha lavar. Glórias a Deus, você tem muitos pratos, muitos copos, muita coisa para sujar e comida para comer. E água corrente na torneira. Né? Graças a Deus que você tem tudo isso, né? Aquele exercício de gratidão. A gente precisa colocar diariamente em prática. É tão gostoso, né? A gente receber um obrigada. Deus não precisa do nosso obrigada. Deus não precisa da nossa gratidão. Nós precisamos ter esse coração. Um coração que agrada a Ele. E a gente vai ter uma paz inexplicável. Porque quando a gente começa a ter esse coração parecido com Jesus, só bênção, gente. Assim, a gente alegra o coração do Pai, né? A gente atrai as bênçãos para nós. Até mesmo quando as coisas estão difíceis. Sim. Você fez eu lembrar que de uma fase também muito difícil. E aí, eu, assim, sempre agradecendo a Deus por tudo que acontecia. E eu me lembro de um dia, nem sei se isso vai encaixar no contexto, pensando aqui, mas a situação foi assim, a minha filha queria muito um tênis. E era um tênis específico, era um All-Star rosa, com não sei o quê, aquela, cheia de flu-flu, ela era criança ainda, tinha acho que 10 anos. E eu fui na loja, era muito caro. E não deu. Eu comprei um outro, falei, filha, o que dá para mamãe comprar é esse aqui, me desculpa. Mas ela agradeceu muito. Tá bom, mamãe, muito obrigada, muito obrigada. E nós oramos, eu agradeço, sempre agradecendo a Deus pelas dificuldades, pela luta. Nunca murmurei, tão pouco aquele dia. Só que era aniversário dela aquela semana. E, inacreditavelmente, nós convidamos um amiguinho, era o melhor amigo dela. E a mãe dele mandou um presente por ele. Quando abrimos a caixa, era o tênis. Era o tênis rosa, All-Star, o número dela. Eu falei, como você sabia o número dela? Ela falou, não sabia. Eu imaginei que podia ser possivelmente esse número. Glória, eu falei, mas meu Deus, era o tênis dela. Então, o que eu quero dizer é que quando a gente é agradecido em tudo, nos dias difíceis, machuca, né? A gente não poder dar uma coisa pro nosso filho, era só um tênis. Machuca, né? Tá passando um aperto na sua vida, tá ali com um orçamento controlado, tá com a comidinha regrada. Agradece, Deus vai trazendo. Agradece que é uma cresce. onda, agradece que cresce. Deus vai multiplicando, as coisas vão acontecendo. Agradece aquela pessoa que está do seu lado, agradece seu colega de trabalho, agradece o porteiro lá da escola. Bom dia, senhor. Sim. Muito obrigada, viu, por cuidar dessas crianças, ter paciência. Agradece aquela senhora que está lá varrendo a calçada lá do prédio, Isso que você está... mesmo. Oh, dona Maria, obrigada, viu? Muito obrigada aí pelo serviço da senhora. Isso muda o coração daquela pessoa. Ah, sim, com certeza. Né? É uma forma de reconhecimento. Eu sempre, quando eu chego na academia, né, sempre tem alguém limpando o banheiro. E eu faço questão, porque aquelas pessoas estão ali fazendo um trabalho, né, mais pesado e passa despercebido. As pessoas passam e olham como se fosse assim, é obrigação. Né, eu falo, cara, eu falo, querida, muito obrigada por deixar esse banheiro limpinho e cheiroso para nós. Aí a pessoa, ai, de nada. Mas tipo assim, gente, é um presente. Às vezes a gente trata as pessoas como se elas tivessem obrigação. Ninguém tem obrigação de fazer nada pra gente. Ah, mas eu pago. Ei, é bênção de Deus. Se Deus colocou aquela pessoa ali do seu lado para trabalhar para você, receba isso como um presente. Apesar de você estar pagando financeiramente um serviço de uma pessoa, continua sendo graça de Deus. Você tem a oportunidade de ter alguém fazendo algo para você. Então agradeça. Tem um coração grato e sagrado o coração de Deus. Você tocou em alguns pontos aí que é quando você fala assim, quando a pessoa paga, ela passa a achar que é uma obrigação, né? Ok, você pagou por aquele serviço, mas ter um coração grato
sabe, honrar aquela pessoa, você vai estimular ela a fazer aquilo ainda melhor, né? É se colocar no lugar dela, naquele agradecimento, ser um agradecimento genuíno, sabe? É tão gostoso a gente ter essa empatia com as pessoas. Sim, E a faz gente toda aproxima, diferença. às vezes a gente tá ali, ó, querendo falar de Jesus, mas as nossas ações não mostram Jesus, né? Então, ter um coração grato e espalhar essa gratidão através das pessoas é evangelizar. Você não precisa, às vezes, nem pegar, você não precisa abrir a Bíblia, olha, porque é a palavra, porque né? É o amor de Cristo, né? Em É ação. só o amor, é a sua ação, é olhar para o outro com outro olhar, é amar o outro servindo com uma palavra de agradecimento dentro da sua casa, em tudo que você faz com o Senhor, agradecendo a Ele tudo, mesmo nos dias difíceis, tudo isso, né? É falar de Jesus, é mostrar Jesus, sem precisar abrir a Bíblia. Né? Às vezes as pessoas acham que precisa abrir a Bíblia e não, primeiro a gente tem que mostrar. E como é que a gente mostra? Tendo um coração grato. A gente tem que ser sal da terra, luz no mundo, ser aqueles que fazem diferença. É muito fácil agradecer quando tudo está bem. E no dia mal, né? Tem o exemplo de Jó. Eu vivi na minha vida, não como Jó, né? Mas algo muito difícil que eu consegui agradecer. E isso mudou a minha vida. Jó perdeu, quando você vai ver no livro de Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu a riqueza, ele perdeu a família e até a própria saúde. E naquele momento ele fala, né? Louvado, o Senhor me deu, o Senhor tirou, louvado, engrandecido, obrigada, Senhor. Ele louvou e agradeceu a Deus pela dor que ele estava passando. E é tão tremendo, né? E você vê depois para frente que Deus multiplicou tudo aquilo que ele tinha, Deus deu em abundância para ele. Eu vivi uma experiência, né? Já compartilhei várias vezes nas pérolas, eu acho que já falei até aqui no podcast. Quando eu descobri o diagnóstico do meu esposo, naquele momento, quando eu soube que não tinha solução para o câncer do meu falecido esposo, naquele momento a minha carne pedia para eu reclamar, para mim ficar indignada, para eu chutar o balde, né? Mas eu escolhi louvar e engrandecer o nome do Senhor. E naquele momento que eu agradeci, mesmo sem entender, junto com o meu falecido esposo, a paz, a presença de Deus entrou naquele carro e inundou as nossas vidas de uma forma que ali era 2 anos e meio mais ou menos, os últimos dias que ele viveu foram maravilhosos. Vivemos dias de choro, claro, algumas vezes a gente chorava, mas era muito mais cheio de paz, porque a presença do Senhor era conosco, quando a gente começou a agradecer. E quando Deus resolveu levar ele, o versículo que veio na minha mente foi esse de Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Então eu comecei a agradecer por tudo que eu vivi com ele, pelos presentes maravilhosos que ele me deu, que foi os meus 3 filhos. Então, que o Senhor nos capacite, né, Vivi? Amém. A louvar, a agradecer o Senhor no dia bom e no dia difícil, né? Essa é a vontade de Cristo Jesus para mim e para vocês. Amém. Amém. Bom, essa é o que nós temos para compartilhar com vocês nesse hoje. Dia. E eu vou te pedir mais uma vez que você coloque ali nos comentários o que você está achando, né? Vou fazer esse desafio, né? Você que está assistindo a gente, coloca nos comentários o que você está achando, sobre que assunto você gostaria de escutar, né? Isso nos ajuda também, né? Para a gente saber aí o que né, o nosso público está achando. E, mais uma vez, curte, vai lá, né? Clica lá no sininho para você receber as notificações dos nossos próximos vídeos, né? Subscribe, como é que Inscreva-se. Inscreva-se. Mas posso dar uma dica maior? Vamos fazer o seguinte, porque hoje a palavra foi sobre ter um coração grato, seja agradecido. Coloca nos comentários 3 coisas
que você é grata a Deus. Ai, Somente gostei. 3, são milhares. Gostei. Mas coloque nos comentários 3 coisas que você é agradecido, amém? Nossa, E a gente espera sim. você no próximo podcast. Um beijo grande, que Deus abençoe vocês.